Bom dia! Já não é tão cedo porque eu fiquei na cama até tarde hoje. Precisava de um pouquinho de descanso a mais. Ontem eu fiquei muito tempo em pé, fiquei na cozinha preparando algumas coisas, adiantando algumas refeições. E eu fiquei bem cansada e com a minha coluna doendo. Aí hoje eu resolvi ficar na cama até um pouco mais tarde pra compensar, dar esse descanso. Eu também quero hoje voltar a fazer academia, fazer pelo menos uns 20 minutos de caminhada e fazer um pouco de exercício sem peso, assim, mais isométrico mesmo, pra ajudar nesse momento de restabelecimento. Eu já tô melhor do que eu estava, tô com menos dor, mas ainda tô sentindo um pouquinho de desconforto na região do pescoço e da lombar. Mas estamos caminhando para uma melhora, graças a Deus. Eu vou agora dar uma varridinha por aqui e molhar as plantas. Aí vou subir, dar uma arrumadinha no quintal lá de cima e molhar algumas plantas lá que precisam de regas diárias. E depois eu vou fazer algumas coisas de limpeza aqui em casa hoje, bem dona de casa hoje, coisas de limpeza, de cuidados com o lar, e eu espero muito que vocês fiquem comigo nesse vídeo. Eu vou adorar ter a sua companhia aqui comigo. Eu não tinha mostrado para vocês, mas olha que coisa mais fofa esse coleus, de folhas bem pequenininhas. Eu tô numa dúvida se eu coloco ele em outro vaso ou se eu coloco ele só dentro de um cachepô. Eu ainda não coloquei ele no sol pleno porque essas plantas ficam em estufa, né? Aí quando você coloca direto no sol pleno, elas sentem bastante. Mas eu preciso ir fazendo a transição dela para ela não sentir muito. Hoje a limpeza é por aqui, minhas amigas. Tem os vidros aqui pela parte interna também. Eu até baixei a cortina de rolo que o sol virou, tá batendo aqui dentro. Também lá fora, depois que escorreu toda aquela água, eu fui com um pano úmido e passei nos vidros para não ficar aquela marcação. E as portas de vidro aqui embaixo, o vitrô da cozinha caipira, tá tudo muito sujo, precisando de limpeza, e é isso que eu estou fazendo hoje. Mas eu também quero limpar a parte alta aqui da lavanderia, os azulejos e lavar o piso. Uma querida perguntou como que anda a minha rotina de lavanderia, e é basicamente a mesma, com exceção que agora eu estou deixando a troca de segunda e quinta de roupa de cama e de roupa de banho acumular. Aí eu troco na segunda, deixo aqui no cesto. Quando eu troco na quinta, eu já coloco para lavar as duas trocas. Mas isso tem também a sua exceção. Por exemplo, se estiver chovendo muito, ou
ou se tiver muito úmido, esse tipo de coisa, quando eu tiro a toalha de banho, eu já coloco para lavar para não ter perigo de mofo. Aí eu só junto os lençóis. E quando o tempo tá chuvoso, tá mais difícil para secar as coisas, eu troco as toalhas de banho um dia sim, um dia não, também para evitar essa parte de mofo. O restante das roupas, eu deixo juntar o suficiente para uma máquina. Mesmo que seja no ciclo baixo, eu deixo juntar o suficiente para uma máquina. Eu não sou aquela pessoa que gosta muito de ficar acumulando roupa suja. Tenho o suficiente para uma máquina, eu já coloco para lavar. Roupa de mesa, eu costumo lavar 2 vezes por semana. Eu lavo na máquina toda a minha roupa de mesa. Pano de prato, guardanapo, tudo eu lavo na máquina. Porém, antes de lavar, eu limpo o cestinho de fiapos, coloco a máquina para fazer uma autolimpeza com água sanitária. Aí a máquina fica higienizada, aí sim eu coloco a roupa de mesa. Então eu faço essa limpeza, essa autolimpeza na máquina 2 vezes por semana. Passo o paninho, tiro o pó, deixo a máquina bem limpinha antes de colocar a roupa de mesa. Aqui em casa, no meu dia a dia, para limpar bancadas, em cima dos móveis, piso, para tudo eu uso o álcool. E eu gosto desse aqui da Cooper Álcool, que é um álcool que tem tecnologia. A tecnologia Bac Free, depois que você passa, ele ainda age por 6 horas. Então esse é meu álcool preferido. Ele é um pouquinho mais caro que os outros álcools, mas ele tem essa vantagem de ter uma ação mais prolongada. Para a receitinha do arroz doce, aqui eu tenho 1 xícara de arroz branco lavado e 1 pau de canela. Algumas pessoas gostam de usar cravo no arroz doce. Eu particularmente acho que não combina. A única especiaria que eu uso no arroz doce que eu acho que fica perfeito é a canela. Também não exagero, porque se você exagerar, é uma especiaria que tem um gosto muito característico, então vai ficar meio forte.
Outra coisa, a quantidade de arroz, é claro que é a gosto, mas não se esqueçam que o arroz cresce. Então, cuidado para não exagerar na quantidade de arroz, porque aí você vai ficar com a quantidade absurda de doce. Eu vou ligar aqui o fogo e vou colocar a água. Eu esquentei a água antes de iniciar aqui o processo. Eu vou colocar aqui no meu medidor de água, eu vou colocar água até cobrir esse arroz. Eu estou usando o medidor porque eu vou colocar o leite em pó. Então, eu preciso saber quanto de água que eu coloquei para colocar certinho as colheres de leite em pó. E no processo, eu vou ter que acrescentar água durante esse cozimento. E é sempre bom medir, porque aí você vai colocando a quantidade de leite em pó correspondente a quantidade de água que você utilizou. Vou deixar o arroz cozinhar no fogo bem baixo até ele derreter. Um dos erros que as pessoas cometem ao fazer arroz doce é colocar o açúcar ou o leite condensado antes do grão estar totalmente cozido. Quando você coloca o açúcar ou o leite condensado, você pode observar que o grão endurece na hora. E se ele não tiver muito cozidinho, vai ficar ruim o arroz doce. Então, o segredo, o pulo do gato no arroz doce é esse. É você deixar o grão de arroz cozinhar até desmanchar antes de adoçar. É importante durante o cozimento de vez em quando você vir, dar uma mexidinha para evitar que o grão de arroz fique grudado no fundo da panela. Também não saia de perto, porque esse é um doce que precisa de supervisão, porque o leite pode subir e fazer uma grande bagunça no fogão. O truque que eu uso para isso não acontecer é deixar a colher dentro da panela. Isso evita que ele suba e faça uma bagunça. Eu preparei o almoço e não limpei o fogão porque eu estava com a intenção de fazer geleia de amora. E faz uma bagunça quando ela começa a dar ponto, que vocês nem imaginam. Suja fogão, suja azulejo, suja tudo. Quinta-feira por aqui, já deve ser quase 3 horas da tarde. Só agora que eu consegui abrir a câmera para falar um pouquinho com vocês e gravar a receita do arroz doce. Bom, umas observações que eu vou fazer com vocês aqui. Primeiro, eu estou usando o leite em pó Ninho. Você pode usar de qualquer marca, aquela que você gostar mais. Você também pode cozinhar o arroz no leite integral ou no leite zero lactose. Não recomendo leite desnatado porque fica meio aguado. Então, ou leite integral, pode ser também o zero lactose para quem tem problemas. Você pode usar inclusive o leite condensado zero lactose também. Mas dá pra adaptar. Fica gostoso também cozinhar no leite integral, tá bom? E o meu arroz doce, esse que eu vou fazer pra vocês agora, provavelmente eu não vou colocar açúcar, porque eu estou fazendo só uma xícara de arroz. E pra mim, o leite condensado, ele adoça o suficiente. Às vezes eu não coloco nem uma caixinha completa de leite condensado e pro meu paladar o doce já fica bom. Mas, se você fizer uma quantidade maior, você não precisa aumentar a quantidade de leite condensado. Você pode usar só uma latinha ou uma caixinha de leite condensado e terminar de adoçar com o açúcar. Aqui eu coloco leite condensado e acho que para uma xícara já fica ok, não preciso acrescentar açúcar, tá bom? Durante o cozimento, eu vou experimentando o grão até o momento que eu percebo que ele tá desmanchando, como eu falei para vocês. Esse é o grande truque do arroz doce. Também para canjica, você tem que cozinhar o milho até ele desmanchar, porque na hora que põe o açúcar, ele endurece. Tanto para arroz doce quanto para canjica, essa é uma regra de ouro. Minha cozinha está uma bagunça e eu mexi com a amora, tá tudo aqui parecendo uma cena de crime. Eu estou com um pouquinho de mofo aqui nos rejuntes, que eu preciso resolver isso hoje. Já trouxe um pouquinho de água sanitária. Quando eu terminar tudo aqui, eu vou aplicar um pouquinho só no rejunte para tirar esse mofinho que tá começando a aparecer aqui na pia. Eu vou aproveitar que eu tenho que ficar de olho aqui nesses doces e vou dar uma geral aqui na cozinha e vou dar uma arrumada no meu freezer. Eu preciso fazer uma avaliação do que eu tenho aqui, porque o mês passado eu não comprei carnes. Aliás, eu só comprei 2 frangos. Um eu fiz na Páscoa, né, que eu falei pra vocês que o Cláudio ia fazer uma receitinha.
e tem um outro frango inteiro na outra geladeira. Mas eu acredito que esse mês agora eu vou ter que comprar carnes, tá acabando. Então eu preciso ver exatamente o que eu tenho para não comprar exagerado e também não faltar durante o mês. Eu já precisei acrescentar um pouco mais de água e mais leite em pó no arroz doce. Se você estiver usando leite, não coloque o leite frio ou gelado, coloca sempre o leite quente, que aí você não interrompe o cozimento do arroz. Se você jogar o leite frio, vai começar todo o processo, até ferver de novo e começar o processo de cozimento do grão. Então, sempre use a água quente ou o leite quente, tá bom? Acho que carne tem pouca coisa, mas tem umas coisinhas congeladas aqui legais também. Eu tenho repolho picadinho cru, que eu deixo já assim no jeitinho para refogar ou para colocar no arroz, que fica uma delícia. Cebolinha, eu tenho 2 pacotes de cebolinha já picadas, higienizadas. Bacon também, eu já deixo cortado assim, em cubinhos. Ali no cantinho eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho ali ervilha fresca, acho que não deu pra vocês verem. Aqui eu tenho pimentão vermelho e amarelo picado cru, pimentão verde e mais cebolinha picada. Eu gosto de ter essas coisinhas assim que me ajudam bastante. Tá faltando cenoura, eu gosto de ter cenoura também, que eu preciso preparar e deixar congelada. Freezer organizado, como eu disse pra vocês, não foi uma limpeza, mais uma organização, mas eu já aproveito e passo um paninho pra tirar alguma coisa que tenha caído, alguma sujeirinha. Aqui em cima ficam mais frutas congeladas, legumes congelados. Achei um pacote de brócolis congelado na outra geladeira, trouxe pra cá pra usar. E eu já sei exatamente o que eu tenho, e o que eu tenho é o suficiente para passar o mês de abril e uma parte do mês de maio, mas não todo o mês de maio. Então precisarei comprar mais algumas coisas. Carne vermelha, eu tenho essa carne, uma bandejinha de carne moída e um pedacinho de carne vermelha que tá lá atrás. O resto basicamente é frango e peixe. Suíno, eu só tenho uma costela que ficou lá atrás, uma costela suína, e é só o que eu tenho de suíno. Mas tá ótimo, dá pra fazer muita coisa com o que eu tenho no freezer, graças a Deus. O arroz já tá bem cozido. Já tá no ponto que eu gosto e eu vou colocar agora o leite condensado. Não se esqueçam também que depois que o arroz doce esfria, ele costuma dar uma secada. Então é importante, se você gosta dele com mais caldo, é importante você deixar um pouquinho mais de caldo para ele não ficar tão cremoso ou mais duro, né, quando ele esfriar. Olha, já deu uma afinada aqui porque eu coloquei mais líquido. Agora eu vou mexer bem, eu não coloquei a caixinha toda, eu vou mexer bem, experimentar. É importante sempre ir experimentando para não exagerar no açúcar, porque é arroz doce, né? Não arroz enjoativo. Me despedindo de vocês, ainda tem um montão de coisa para fazer aqui na cozinha, mas eu quero editar esse vídeo para vocês assistirem amanhã. Muito obrigada pela companhia de vocês, é sempre uma delícia compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. Não se esqueçam de deixar o comentário, que é muito importante para mim, e também deixar o seu like, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Gente, um beijo enorme para vocês, um ótimo final de semana, e a prima Clotilde manda agradecer todos os comentários carinhosos que vocês deixaram para ela. No próximo vídeo eu mostro como é que tá a prima Clotilde. Tchau, tchau, pessoal!